na nossa programação em tom maior. Nós voltamos com um tom maior e a partir de agora você confere mais um episódio da nossa série Caminhos da Sustentabilidade. Caminhos da Sustentabilidade, aqui no Sistema Sagres. O Sistema Sagres de Comunicação continua com a exibição da segunda temporada da série Caminhos da Sustentabilidade. Estamos abordando o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, o objetivo 12, que traz como meta consumo e produção sustentáveis. Hoje, o nosso papo com o especialista em economia, professor Luiz Carlos Ongarato, é para falar sobre estilo de vida sustentável. Vamos falar sobre iniciativas internacionais de criação de produtos sustentáveis, abordar soluções para os problemas ambientais, como o sequestro de carbono. Vamos falar sobre esses assuntos a partir de agora com o professor Ongarato, que já está aqui conectado conosco. Professor, boa tarde, boa semana. Boa tarde, Jéssica. Tudo bem? Me escutam bem? Estou aqui num outro ambiente hoje, né? Podem ver aqui um ambiente mais sustentável. Um prazer estar novamente para a gente falar sobre o ODS 12. Estou aqui, professor, acompanhando. O senhor está aqui em Goiás? Não, eu estou em viagem, estou no Rio Grande do Sul. Ah, eu tô vendo aí pelo vestimento, eu imaginei. Aqui não deve ser mesmo não, porque aqui tá um calor. É verdade, é verdade. Professor, vamos então ao nosso tema de hoje, né, para começar o nosso bate-papo aqui no Tom Maior. Vamos ao primeiro ponto, que é o estilo, né, de vida sustentável. E quando a gente fala de vida sustentável, o que a gente está se referindo, professor? Ter um estilo de vida sustentável é o que nos dias de hoje? É mais do que consumir de forma responsável, né? Quais são os fatores, né, os principais indicadores que vão compor um estilo de vida sustentável, professor? O estilo de vida sustentável, ele é interessante porque a gente tem falado muito sobre consumo sustentável. Mas o estilo de vida ele não tem a ver diretamente ou somente com consumo. Ele tem a ver, por exemplo, como nós imaginamos a nossa casa, né? Eu estou aqui numa casa que ela é mais sustentável porque ela tem uma autonomia. O que é essa autonomia? Né? E principalmente quando a gente fala de crises econômicas, né? Por que é importante ter uma casa que tem mais autonomia? Uma autonomia que tem a ver com a alimentação, você ter uma horta, ter um jardim, ter um pomar, né? Você ter soluções, por exemplo, de energia que não necessariamente é a energia elétrica, né? Você ter mais sol ali na sua casa, não necessariamente precisando ligar uma luz. Você ter também a possibilidade de, como a gente já até abordou em semanas atrás, de você repensar o seu uso de roupas, você ter um estilo de vida mais minimalista, né? Ou seja, você ter aquele mínimo possível, né, sem impactar diretamente na tua qualidade de vida. Então, tem a ver com todas as escolhas que nós fazemos para compor, né, todos os elementos da nossa vida, e não somente o consumo sustentável. Professor, no bloco anterior aqui com o Johan Germano, a gente até estava trazendo um destaque de uma casa sustentável, né? E a gente ficou aqui se perguntando, mas quanto que custaria, né, para ter uma casa sustentável com energia solar, teto verde e outras funções ali que a casa apresentava. Quando a gente fala então de um estilo de vida sustentável, fica essa reflexão, né? Fica essa ideia de que não é coisa para rico, né? Um estilo de vida sustentável. Muitas lojas sustentáveis de roupa, alimentação, produtos de higiene, infelizmente, elas são caras, né, professor? Leva a gente a pensar, então, que um estilo sustentável é necessariamente um estilo realmente caro, professor? Não necessariamente. Na verdade, por essência, ele é um estilo mais econômico, né? Como a gente fala, por exemplo, na autonomia, você ter uma horta em casa, você economiza ao invés de ir no verdurão, no supermercado, no mercado, você cultivar, né, dentro da sua casa. É muito comum as pessoas que moram em casa, né, às vezes querendo ter mais aquela praticidade do dia a dia, não tem uma horta, não tem uma grama, não cultivam nem aqueles temperinhos que são super fáceis de serem cultivados, né? Às vezes você planejar uma casa, muitos arquitetos que têm mais esse estilo sustentável, né? Eles pensam na incidência solar.
para você, no nosso caso, né, em Goiás ali, você ter menos calor dentro de casa, né, um conforto térmico maior. E no caso aqui que eu estou no frio, é você ter uma incidência solar maior dentro da casa para você não utilizar o aquecimento, né, o aquecedor elétrico. Então é muito da gente pensar, o que eu posso fazer hoje na minha vida que não tem custo nenhum para ser mais sustentável? Por exemplo, quando a gente faz o pedido de compras, né, de aplicativos, de comida por aplicativo, não necessariamente eu preciso comprar uma comida orgânica para ser sustentável. O ato de não pedir um talher descartável, não consumir descartáveis, também é sustentabilidade. Então, a sustentabilidade está muito mais ligada com aquelas pequenas ações do dia a dia do que exatamente fazer compras, né? Ter aquelas casas com o teto verde, a energia solar, que isso a gente pode até também ter, mas ser deixado por um segundo momento, caso a gente não possa fazer esse investimento hoje. Interessante, professor, o senhor ressaltar essa importância desses gestos simples, né? Porque às vezes a gente acha que para ser sustentável tem que ter grandes demonstrações, mas às vezes começando de casa, né? Assim como o senhor citou, de uma horta, com atitudes pequenas a gente já está fazendo a nossa parte. E professor, assim como o senhor falou em uma das suas primeiras respostas, né? Sobre essa questão de o estilo de vida sustentável é algo que abrange mais, eu queria saber do senhor se mais pessoas estão aderindo a esse movimento, né, de ter um estilo de vida sustentável em todos os âmbitos da vida. Como que vai esse movimento? Ele está crescendo, está evoluindo? É muito interessante, tem um documentário num serviço de streaming, ele chama Minimalismo Já, né? Eu sempre comento com meus alunos, as pessoas que gostam mais desse estilo sustentável, quando a gente vai introduzir nesse mundo, né? O que é você ter um estilo de vida sustentável? Por exemplo, você olha para o seu guarda-roupa hoje, será que eu tenho muitas peças de roupa? Será que aquilo que não é suficiente? É você ver e pensar assim, será que eu posso dar carona, né, para um amigo, para um vizinho, para um colega meu de trabalho? Né? É você pensar, será que eu posso ir a pé hoje? Será que eu consigo ir de bicicleta? Será que eu posso utilizar o transporte público? Né? Será que eu posso tirar da minha casa Sempre a gente tem aquela questão, né? Vou comprar mais coisas, mas será que a gente não pode pensar o inverso? Será que eu não posso doar alguma coisa que tenho na minha casa hoje para outra pessoa? Tudo isso tem a ver com uma vida mais minimalista e automaticamente você ser mais sustentável. Tudo aquilo que você vai utilizar apenas uma vez, será que a gente não pode cortar da nossa casa, cortar da nossa vida, do nosso estilo de vida? Né? E automaticamente a gente gera menos lixo, menos resíduo e também multiplica ali, né, o acesso a outros bens que eu vou doar para outras pessoas. Né? Às vezes alguém que está precisando de alguma coisa, eu consigo dar acesso àquele bem, aquele item, pode ser até aquela roupa, aquele utensílio de cozinha, para alguém que realmente está precisando. Professor, ampliando mais aqui o nosso pensamento, o senhor falou sobre um estilo de vida mais minimalista, né? Isso tudo passa também por uma mudança cultural. Eu queria saber, assim, de que maneira a gente pode ampliar e pensar como as instituições educacionais, a comunicação social de uma maneira geral, né? Que papel elas devem desempenhar para contribuir para essa mudança de cultura? Tem um caso muito interessante, Jéssica, que é de Singapura. Né? Singapura é uma ilha na Ásia, né? E ela tem poucos recursos naturais, mas é um país muito rico. E lá, o estado, né, de Singapura, uma cidade-estado, eles têm como um principal pilar da educação, desde as crianças, é a sustentabilidade. Então, toda criança e jovem ela tem como principal tema é a sustentabilidade. E para quem está ligado ali, né, pelas redes sociais ou está vendo pela TV a gente e tem o celular aí à mão, se você procurar o aeroporto de Singapura, você vai tomar um susto positivo, né, de sustentabilidade, que é um aeroporto que ele visa minimizar ali, o impacto de carbono. Então, é como se tivesse uma floresta ali dentro do aeroporto. É bem interessante. Então, atitudes como essa de educação, desde da geração atual, das novas gerações, ela vai ser fundamental, porque a gente já vem com essa mentalidade de consumir menos e quando eu for consumir, tem que ser de uma maneira sustentável para eu pensar o quê? Nas próximas gerações. Que era assim, né? Quem tem a origem no interior, por exemplo, aqui eu estou no interior do Rio Grande do Sul, vai ver que as casas geralmente têm o quê? Tem um pomar,
tem uma horta. E isso, em algum momento, foi deixado de lado, né? Para dar lugar ao quê? A vida do asfalto, a vida no cimento, que aí são as nossas cidades, aí, que são os drenos de recursos naturais. Tomara aí atrás de você, né, professora? É mexerica? A gente já até falou aqui uma vez sobre esse cenário, mas agora eu me recordo. É isso mesmo, é mexerica ou bergamota, né? Isso. Tangerina, tá aqui atrás, tá chegando a época. Só vai aí na época que tá o pomar cheio, hein? É verdade, vem no friozinho. Professor, o senhor falou sobre o exemplo de Singapura, eu já ia perguntar, né, quais são os outros países, quando a gente olha assim para fora, né, que mais implementam ações, né, voltadas para a sustentabilidade, iniciativas. Qual que é a importância, né, que os outros países estão dando para essas questões? Bom, interessante. Tem um outro caso também que tem tudo a ver com o nosso tema no Caminho da Sustentabilidade, que é o caso da Costa Rica. A Costa Rica ela juntou dois ministérios super importantes, o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério de Energia, né? Por quê? Porque você tem que gerar energia limpa. Então, essas ações elas são coordenadas. E a Costa Rica é um país aqui na América Central que tem ali uma proximidade com a Amazônia ali, né? E explora muito o turismo sustentável. Então, uma marca, uma diretriz de Estado, independentemente do governante, a questão da natureza e sustentabilidade é a prioridade. Um outro país também que é super famoso na questão da sustentabilidade é a Islândia, né? País aí no Ártico, né? Um país gelado, que inclusive tirou redes de fast food do seu país, simplesmente porque a população ela consome tantos produtos sustentáveis, alimentação sustentável, que aquilo não fazia mais sentido em muitas ações. Se a gente pegar outros países também, como a França, a Holanda, os Países Baixos como um todo, né, especialmente a França também, incentiva muito o que? A ciclovia, a bicicleta, né, a autonomia, né, acho que a palavra-chave do nosso episódio de hoje é falar que a sustentabilidade ela tem a ver com a tua autonomia de se locomover, de consumir, de cuidar do seu bolso, né? Então a gente já percebe ali várias iniciativas, né? E pegando um gancho daqui a pouquinho para a gente falar também sobre o sequestro de carbono, que tem que ser uma diretriz para o Brasil. Professor, e a gente consegue adequar essas medidas que a gente citou aqui, que são mais comuns, mais frequentes em cidades do interior, para cidades grandes também, que muitas vezes os quintais são reduzidos e também muitas pessoas moram em apartamento? Como fazer isso? Bom, por exemplo, eu moro num apartamento, né, em Goiânia, né, um apartamento normal, pequeno, né. O que a gente faz? A gente faz para reduzir, por exemplo, a temperatura média, a gente tem o quê? Samambaia na varandinha, né? A gente também tem o quê? A nossa hortinha com temperos, você ter plantas dentro de casa. Você começa o quê? Você cuidando de uma planta, você começa a sentir mais aquele clima de sustentabilidade. Eu preciso me dedicar para aquilo ali. Dentro das nossas casas, Goiânia é uma cidade bem espalhada que ainda as pessoas não moram somente em apartamentos. Elas moram em casas também, em alguns setores são super famosos, né, por ter uma arquitetura muito voltada ali para residências, né, e não ter muitos apartamentos. Então, tirar, por exemplo, aquele concreto ali que foi colocado na calçada e colocar, de fato, uma horta, colocar alguma planta, que através dessa pequena ação eu também contribuo para a cidade, né, ela ser um ambiente de maior produção de oxigênio, né, fazer esse sequestro de carbono. Um grande exemplo é o Japão, na cidade de Tóquio, onde tem ainda espaço cada vez mais reduzido e dentro das casas, no Japão como um todo, se produz muita a parte de hortifruti e principalmente o arroz. Você produz o arroz num sistema de hidroponia, ali onde cada um tem um espacinho, produz alguma coisa também, porque o terreno vale muito.
Professor, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, a gente sempre cai na questão da produção, né, dos gases de efeito estufa na atmosfera, gases que vêm aumentando, e reduzir a emissão desses gases. A gente sabe que é primordial para o nosso meio ambiente, para o nosso futuro, e é pensando nisso que a gente, então, tem que falar, é importante falar sobre o sequestro de carbono que o senhor já mencionou aqui. O que é, né, o sequestro de carbono, professor? Como que é feito todo esse processo? Vamos imaginar, né, que a gente tem a emissão dos gases poluentes. Tendo emissão de gases poluentes, eu preciso o quê? De ter o papel fundamental aí dos oceanos, por isso que a gente fala tanto do consumo de plástico. Por que o plástico ele é um grande vilão aqui da sustentabilidade? Porque poluindo os oceanos, a gente diminui ali a vida marinha, que tem muito a ver com a produção de algas, né? Através do efeito, eles fazem a captura desse carbono, né? E através da fotossíntese libera um ar renovado, né? Oxigênio ali para o meio ambiente. Então, quando a gente fala de uma economia que ela tem como base o carbono, né? O petróleo, a gente precisa ter uma contraposição, que é o quê? Diminuir isso e diminuir seus efeitos. Como? Estimulando, seja cuidar das nossas águas, nossos rios, oceanos, e também estimular a plantação de árvores, né, de gramado, né, trocar aquele concreto, como eu falei, colocar um gramado em casa, você já está contribuindo, porque todos nós poluímos. Então, a gente tem que ter esse efeito contrário, que é justamente o sequestro de carbono. Então, eu tenho que pensar cidades, por exemplo, Goiânia é uma das cidades que mais tem áreas verdes no mundo, né? A principal capital brasileira aí com uma área verde ampla. E isso faz parte do quê? De uma filosofia, né, de planejamento da cidade. Então, quando a gente vai falar de uma cidade inteligente, e uma cidade inteligente, obrigatoriamente, ela tem que ser sustentável, eu tenho que pensar, quando eu estou criando novos espaços, quando eu estou fazendo novas urbanizações nas nossas cidades, no Brasil afora, no mundo afora, eu estou pensando em criar espaços verdes, né? Porque justamente isso é fundamental para esse sequestro de carbono, é tirar essa poluição do ar. O senhor já até mencionou, professor, que o Brasil precisa, né, aplicar essa prática aí de sequestro de carbono. E quando a gente olha aqui para as nossas atividades econômicas, industriais, eu fico pensando na atividade agropecuária, né? É um setor que tem essa prática, professor? Tem alguma maneira também já do próprio produtor rural fazer o sequestro de carbono e de alguma maneira ali ele ter algum crédito de carbono? Isso acontece aqui no Brasil? O mercado de carbono no Brasil, ele ainda está engatinhando, né? Principalmente porque o Brasil ele tem um potencial muito grande de preservação e uma preservação que pode ser vendida, né? Em que sentido? Assim, olha, você quer que o Brasil preserve, por exemplo, todo o seu ecossistema, mundo, né? Falando em perspectivas mundiais, por que o mundo não paga para o Brasil, né? Como se fosse um imposto sustentável aí, entre aspas, tá? Para a gente manter as nossas florestas, né? Para manter ali a nossa sustentabilidade, porque a gente está falando num mundo só. Então, essa integração mundial, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala desse esforço da ONU, né? A gente debate tanto sobre os ODS, ele é uma diretriz para os países se juntarem e pensarem soluções em conjunto. Quando a gente fala do agronegócio, principalmente o agronegócio verde, né? Ele tem um potencial muito grande de sequestro de carbono, principalmente quando a gente fala da pecuária a pasto. Só que, por outro lado, quando a gente fala aí de confinamentos, a gente fala de uma área muito adensada, né, que você acaba que não produz oxigênio, você produz o quê? Gás carbônico perante essa concentração aí de animais. Então, essas práticas sustentáveis, elas têm que ser o quê? Muito bem combinadas, né? E também, automaticamente, a gente não pode também achar que toda prática independentemente de qual seja, ela não vai poluir, ela não vai ter os defensivos, os agrotóxicos, né? Porque além de cuidar das plantas no geral, né, do ecossistema ali da nossa flora, a gente também precisa cuidar do solo, porque o solo é um papel fundamental ali dentro do equilíbrio do ecossistema
e principalmente aí os fungos, né? Que são ali o outro reino animal que acaba que ajuda a compostagem, a absorção, a sustentabilidade como um todo. Então, a gente sempre tem que pensar iniciativas sustentáveis para gerar mais verdes, mas também sem poluir o solo e gerar o mínimo de impacto ali para o ecossistema como um todo. Professor, infelizmente nosso tempo hoje acabou, foi muito bom aqui os esclarecimentos. Um grande abraço aí para o senhor, bom descanso, não sei se está descansando aí no interior do Rio Grande do Sul. E até semana que vem, quando nós vamos falar aqui sobre o papel da ciência para a construção de um mundo mais sustentável, professor. Muito obrigado, uma boa tarde, tchau, tchau. Tá aí, professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia, aqui em mais um episódio da nossa série Caminhos